eu estou no vale. Pois é, mas é no vale onde crescem as flores. Tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Amém? Então você começa a encorajar e aquela pessoa. Edifica palavras de fé. Edifica com palavra de fé, com palavra de vitória, encorajando. Deixa eu falar uma coisa. Ninguém quer travar relacionamento com alguém que sempre é negativo. Dúvida, incredulidade, nunca acredita que vai dar certo. Olha, você pode nem estar falando dessa pessoa aqui, mas se eu estou aqui com ele assim, aquele irmão, ele é um problemático mesmo. Toda hora eu estou falando mal dos outros, ele não é burro. Ele sabe que quando eu não estou na presença dele, eu estou falando mal dele também. Não é verdade? Ele é o próximo. Então, quando você fica falando palavras de fé, palavras de vitória, e você só fala bem de todo mundo, o que acontece? Aquela pessoa fala paz, eu quero ser amigo dele, porque eu sei que ele só vai falar bem de mim para todo mundo. Que nunca fala mal de ninguém. Hã? Não foi meu pai, foi o pai do George, a mãe do George Beverly Shea. George Beverly Shea foi aquele... Você sabe quem é o George Beverly Shea? Deixa eu falar quem é o George Beverly Shea. Não, o George Beverly Shea, irmãos, ele começou junto com Billy Graham. E ele era o cantor oficial das cruzadas de Billy Graham. Ele foi o companheiro principal de Billy Graham todos esses anos. Em 94, eu e minha esposa assistimos a uma cruzada do Billy Graham no maior estádio na época nos Estados Unidos. Já que, 94, já tinha um telão de uns 6 andares de altura, um telão de alta definição, você podia ver os poros no rosto do Billy Graham. Eu estava longe no estádio, lá embaixo, aquele palco minúsculo, as luzes lá, podia ver a figurinha do Billy Graham, mas nem olhava para o palco, porque bem aqui no outro lado do estádio, esse telão enorme, assistindo o Billy Graham com expressões. Por isso que tamanho agora não tem mais problema. Você pode comunicar tão bem se você tiver a tecnologia. Aí, sabe quem foi cantar de novo? Como sempre, em todas as cruzadas do Billy Graham. O George Beverly Shea. Tão precioso. Companheiro íntimo do Billy Graham. Outro que acompanhou sempre o Billy Graham foi aquele líder de louvor, que esqueci o nome dele. Mas é o líder de louvor das cruzadas do Billy Graham. Então, esse líder de louvor estava entrevistando o George Beverly Shea quando ele completou 70 anos de idade. Eu li na revista do Billy Graham essa entrevista. E esse líder de louvor fala, olha, George, eu, Billy Graham e toda a equipe que vem acompanhando junto com você as cruzadas do Billy Graham, desde o início, tantas décadas atrás, nós conhecemos bem você. Uma qualidade que você tem é que você nunca fala mal de ninguém. Você não fala, mas não fala mesmo. Aonde você aprendeu isso? Ele falou, olha, eu tenho que falar que foi com minha mãe que eu aprendi. Ele falou, deixa eu contar uma história. Aí ele contou essa história. Ele falou, minha mãe, ela não falava mal de ninguém, mas de ninguém mesmo. Então um dia, a minha irmã falou assim para mim, olha, na hora do almoço, eu vou pegar a mamãe. Ela vai falar mal de alguém. E o George falou para ela, você não vai dar conta, mamãe não fala mal de ninguém. Você vai ver, você vai ver. Aí, estavam lá ao redor da mesa, almoçando, e a irmã do George Beverly Shea fez assim com ele, Ela falou, mãe, qual a sua opinião sobre o diabo? E ela ficou calada muito tempo. Isso é o primeiro segredo, você não falar mal de ninguém. É melhor ficar calado. Ela ficou calada muito tempo, aí ela disse assim, ele é uma pessoa muito perseverante. Até do diabo eu não quis falar mal. Acho que ela exagerou, Eu acho que pode falar mal do diabo. Mas que... Ele é muito perseverante. Mas vamos continuar. Deixa eu falar uma coisa assim. Uma das coisas que eu gosto tanto, e mais uma vez, não estou jogando confete, mas é porque é verdade, pela graça de Deus, é uma das razões que eu sou tão abençoado pelas palavras do pastor Marcelo e do pastor Luiz, é porque toda vez que eles pregam, às vezes são palavras assim fortes, mas você sai edificado, você pode sair arrebentado. Mas, escuta bem, mas é um arrebento gostoso.
Não é verdade? Você sai assim, arrebentado, mas falando, rapaz, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu vou mudar. Deus está me mudando, aleluia. Então, isso, a perna está quebrada, mas está aqui no colo, né? Passando a mãozinha. Amém, irmãos? Isso que é o segredo. É saber fazer isso dessa forma edificante. Deixa eu falar uma coisa, até na sua igreja, se as suas palavras não estiver cheio de fé, de encorajamento, na célula, se não tiver uma atmosfera de fé, meu irmão, a pessoa já está arrebentada. Segunda-feira, terça-feira, porque ela é nova convertida, ou nem convertida ainda não é, talvez. Nem crente não é. E ela está cheia do patrão, cheia de problemas. Problema, dificuldade, em cima de tudo ainda tem a sogra. Aí ela chega na célula. E você está lá na célula, líder da célula, ou na igreja no domingo. Seu pecador miserável. Você tem que mudar. Meu Deus, é como o Kenneth Hagin disse, ele fala o seguinte, que até um porco velho não fica voltando para comer no mesmo lugar, se toda vez que ele volta para comer, ele recebe uma paulada na cabeça. Não é mesmo? Agora, um restaurante onde a comida é boa, é muito boa, pode ser fora da cidade, pode ser longe, pode ser um lugar de difícil acesso e pode ser caro, mas se a comida for boa, vai estar cheio de gente, cheio de gente. Por isso que é importante ter comida boa, alimento de fé, que edifica. Mas vamos continuar. Quinto princípio, o princípio de confrontar com amor e fé. O princípio de confrontar com amor e fé. Abra sua Bíblia, por favor, para 2 Timóteo, capítulo 2. Isso aqui é talvez uma das minhas partes favoritas dessa mensagem. Aliás, essa é a primeira vez que eu estou pregando essa mensagem, mas essa parte aqui eu já preguei muitas vezes, essa parte que eu vou falar agora para você. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo está no Novo Testamento, viu, irmãos? Eu vou achar daqui um pouco. Antes de Apocalipse e depois de Gênesis. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Interessante. Tem outro lugar na lista de qualificações para ser pastor, ele diz que é necessário que ele seja inimigo de contendas. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem algumas pessoas que a personalidade são assim. Elas pagam, mas não querem ver a briga. Você está entendendo? Elas fazem tudo para desviar-se da briga. Mas tem outros que a própria personalidade é uma de gostar de bater boca. Sabe, se você instigar, eles batem boca mesmo. Mas a Bíblia fala que se você quiser ser servo do Senhor, você tem que mudar essa sua personalidade. Nessa área aí está errado. Ele falou assim, você tem que ser inimigo de contendas. Tem que ser inimigo de contendas. Então, se por acaso a sua personalidade é assim, nesta área tem que mudar, pela graça de Deus. Você tem que falar, não gosto de ficar batendo boca com as pessoas. Você quer cultivar relacionamentos? Ele fala, não é assim que faz. O que mais que ele diz? Não viva a contender, e sim deve ser brando para com alguns. Agora, o outro você tem que ser duro porque é o jeito mesmo. É assim que está escrito? Não. Brando para com todos. E você sabe que todos no grego é todos mesmo. Fizer um estudo bem profundo do grego nessa palavra. Brando para com todos. Brando para com todos. Diga, brando para com todos. Segura seu dedo aí em 2 Timóteo. Nós vamos voltar, mas só quero te mostrar um versículo aqui em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 14, olha o que ele diz. Exortamo-vos, 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. O que é para fazer quando alguém é insubmisso? Rebelde? Não é para passar a mão por cima, mas é para ser brando, mas naquela brandura você vai admoestá-lo. Você não vai
Passa a mão por cima, tá? Aí o que ele fala? Consoleis os desanimados. Eu já vi pessoas que não sabem cultivar relacionamentos justamente por isso. Eles admoestam os desanimados. E não é para tentar corrigir desanimado. É para consolar o desanimado. Então tem um irmão que está desanimado e hoje você fala, vamos irmão, você não pode ficar desanimado assim, você tem que frequentar o culto, vamos lá. Não é assim que você vai conquistá-lo, não é assim que cultiva relacionamento. Você, se ele não está vindo, se ele está desanimado, vai lá e consola, você conquista ele na hora. Consola. Consoleis os desanimados. O que mais que ele fala? Ampareis os fracos, misericórdia. Muitas vezes quem é fraco, a gente acaba de matar. Infelizmente. Soldado ferido, por que você deixou o diabo te ferir desse jeito? Caiu em adultério. Aqui não tem lugar para, só tem lugar para perfeito. E acaba de matar o soldado ferido. Alguém disse que o exército de Deus é o único exército que mata os soldados feridos. Mas ele fala para fazer com que eu, com os fracos, ampareis os fracos. A igreja é para ser um grande hospital. A igreja é para ser um grande hospital. Nós vamos ensinar, e nós vamos discipular, e nós vamos ser modelo, exigir de nós uma vida realmente irrepreensível. Mas nós vamos amparar todos os fracos. E nós vamos recebê-los com amor e carinho. E nós vamos curar as feridas deles. Eles vão sair ainda e batalhar nos campos de batalha do Senhor. Eles vão ser soldados vitoriosos. Em nome de Jesus. Ampareis os fracos. Mas olha essa última frase. Ampareis os fracos e sejais o quê? Longânimos para com. Essa palavra longânimo vem de duas palavras. Longo, ânimo. É ficar animado longamente. Meu irmão, vou te falar uma coisa. A tendência humana é se alguém é daqueles osso duro de roer, a gente ficar... Olha, eu já queimei até o último cartucho, agora desanimei com ele. Mas a Bíblia fala, não, é para você ser longo ânimo para com todos, para com todos, para com todos, para com todos. E que Deus possa nos levar para uma profunda reflexão, porque o nosso pastoreamento será muito mais bem sucedido se nós tivermos realmente a prática da palavra nessas áreas. Renovação, mudança de mentalidade nessas áreas, para a glória de Jesus. Voltando para 2 Timóteo agora, 2 Timóteo capítulo 2. Agora versículo 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem. Diga, disciplinando com mansidão os que se opõem. Primeira coisa, disciplinando. Tem que ter coragem de confrontar. Tem muitos que têm esse coração de pastor, tão amoroso, inimigo de contendas, mas aí eles já caem no outro lado da vala. Eles não têm coragem de confrontar, não têm coragem de chamar, olhar bem no olho e falar do erro daquela pessoa. Tem que ter, meu irmão, tem que ter essa coragem. Porque eu soube pela boca de outro e esse aí pediu para a gente não falar para ninguém. Eu nunca deixo esses negócios acontecer, não. Em geral. Quando alguém chega para mim e fala, porque o fulano disse tal coisa, eu falo assim, olha, querido, a Bíblia fala que quando a gente sabe de uma coisa assim, tem que falar direto com aquela pessoa. Você deve voltar para aquela pessoa. Não, mas eu já falei para ela que ela não devia fazer isso. Sim, mas eu quero que você agora fale para ela que você falou para mim já. Ela vai ficar com muita raiva de mim porque eu falei para o pastor. Não, o problema é seu, você falou, não falou? Então, você vai lá e se humilhe, peça perdão para ela, que você já falou comigo, e fala para ela me procurar. Porque se ela não me procurar, eu vou estar procurando ela, e eu vou falar que foi você que me falou. Agora o fofoqueiro está no meio da roda, está entendendo? E agora você vai resolver o problema. Você vai resolver o problema. Eu já fiz isso tantas vezes, mas de uma forma muito carinhosa, muitas vezes encorajando, me oferecendo ir com aquela pessoa, mas de uma forma muito amorosa. Mas, meu irmão, quando você tem muito pastor que sofre desnecessariamente, porque ele está sabendo de fofocas, de coisas ruins, e fica lá só em casa sofrendo.
E o pau comendo lá fora e o câncer roendo a igreja dele, e ele sofrendo, achando que está sendo espiritual por sofrer, e não está sendo espiritual não. Ele está sendo omisso, ele tem que resolver o problema. A Bíblia fala, passe a mão por cima dos que se opõem. Não, fala disciplinando os que se opõem. Tem que corrigir, meu irmão, isso é Bíblia. Isso é Bíblia, e tem muito pastor que sofre desnecessariamente. E acha ainda que é espiritual por isso. Não é espiritual não, é omissão. Agora, segunda coisa, nesse mesmo aspecto, porque esse número 5 eu falei que era o princípio de confrontar com amor e fé. São 3 coisas aí. Confrontar é um, amor é outro e fé é outra. Eu vou explicar. Agora é o segundo, o amor. Com amor. Veja bem, ele fala disciplinando com mansidão os que se opõem. Agora, alguns você não vai fazer com mansidão, porque eles são muito, muito rebeldes, já se rebelaram muitas vezes. Então, esses é para disciplinar com dureza. É assim que está escrito na Bíblia? Não. Ele fala no versículo anterior, sebrando para com todos, até o mais rebelde. Você vê Jesus pegando um chicote e batendo no Judas? Você não vê. Jesus repreendeu, falou, olha, um de vocês está me traindo. Eu acho que ele já tinha até confrontado pessoalmente o Judas com certeza negou. E você não vê esse tipo de ação de guerrilha contra os. Não, agora você não pode passar a mão por cima. Tem que disciplinar, mas faz com tanto amor. É o que eu falo para os meus. Quando eu estou trabalhando com um pastor que está debaixo de mim, que não está conseguindo fazer isso da forma correta, eu falo assim, olha, eu falo para ele assim, não vai passar a mão por cima, você vai corrigir tudo, mas você deve fazer de uma forma tão amorosa que aquela pessoa nunca vai poder te acusar de falta de amor. Ela poderá não concordar com o conteúdo, ela poderá não concordar com o que você falou, ela poderá ser rebelde e ainda não querer entrar na visão. Mas uma coisa que ela vai ter que ser a primeira para te defender porque você é amoroso. Você tem que ser tão amoroso que ela nunca vai poder te acusar de falta de amor. Não é legal isso? Rapaz, isso me empolga demais. Por quê? Porque eu aprendi um grande segredo. Escuta bem. A razão principal que as pessoas não aceitam as repreensões não é porque o que você está falando, é como você está falando. Essa é a razão principal. Porque se você souber anestesiar bem, passar pomada anestesia, analgésica, depois anestesia, ela vai aceitar a cirurgia profunda e ela vai mudar. Ela vai mudar. Olha, meus irmãos, o que eu tenho de pessoas lá que eram rejeitadas de outras igrejas, pessoas problemáticas, pessoa toda distorcida que veio para nós seguir hoje, são pastores tão usados, com caráter, com vida equilibrada, com vida familiar exemplar, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. Eu volto a repetir, não é o que você fala que normalmente vai machucar as pessoas, é como você fala, Então, aqui, disciplinando com mansidão os que se opõem. Mas olha a próxima palavra. Na expectativa. Diga, na expectativa. Eu não praticava esse terceiro. Eu falava, vou fazer com tanto amor. Eu vou fazer com tanto amor que a pessoa não sabe, ela nunca vai poder me acusar. Mas lá no fundo eu pensava assim, eu vou fazer minha parte. Mas essa aqui é tão rebelde, eu sei que não vai funcionar. E você sabe que isso é pecaminoso, repreender desse jeito? A Bíblia fala que é para fazer com fé, com expectativa que ela vai mudar. Irmãos, eu já escolhi só pela fé, crua e nua, às vezes fazer isso. O diabo falava, e minhas emoções também falavam, faz com amor, Abe. Confronta com amor, com muito carinho, mas aquela pessoa não vai aceitar. Mas aí eu sabendo desse texto, eu falei, não, eu vou ir, mas eu vou na expectativa, eu vou aplicar a fé aqui, é uma fé crua e nua, mas eu vou aplicar a fé, que ela vai se arrepender sim, que ela vai ter arrependimento para conhecer plenamente a verdade e também um retorno à sensatez, livrando-se ela do laço do diabo, porque ela foi feito cativo
pelo diabo para cumprir a sua vontade. Então eu tenho a expectativa que ela vai se libertar do diabo, que ela vai retornar à sensatez, que ela vai conhecer plenamente a verdade. Eu tomo posse, eu estou escolhendo a confrontar, não só com amor, mas com fé que vai funcionar. E quando eu escolhi a fazer isso, muitas vezes, o meu espírito eu não fiquei surpreso, mas nas minhas emoções eu fiquei surpreso, porque para minha grande surpresa emocional, ela aceitou mesmo. Ela aceitou mesmo. Quando você faz com fé. Muitas vezes a repreensão não funciona porque não foi feita com amor, ou às vezes não foi feita com fé também, de que vai funcionar. Isso é muito, muito importante. Muito bem. E agora, o último princípio, o princípio de enxergar a fé dos outros. Um princípio de enxergar a fé dos outros. Deixa eu falar aqui para você sobre esse princípio de enxergar a fé dos outros. Eu não tenho muito tempo, então eu vou cortar algumas coisas desse princípio. É o último princípio, e eu estava com o plano de fazer um dramazinho aqui, mas talvez lá no prédio da igreja eu possa fazer esse drama, porque ele é muito, muito gostoso, envolve 4 pessoas, mas nós vamos... Não, mas é por causa do tempo, queridos, é porque o hotel o horário fecha mesmo, tá? Tem um horário para entregar o hotel. Me perdoe, queridos, me perdoe. Mas senão vai pagar o extra para os quartos e tudo. Me perdoe, tá, queridos? Eu queria mesmo. Mas deixa eu só falar o seguinte aqui. Eu agradeço o carinho de vocês. Mas deixa eu só falar. Eu vou tentar falar por alto aqui rapidamente. Aperta o cinto de segurança, eu vou falar muita coisa em pouco tempo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 19, ela diz o seguinte, que Deus agora não está imputando contra os homens mais as suas transgressões. Isso é super revolucionário. Você sabia que ninguém mais vai para o inferno, pelo que a Bíblia diz, porque matou, porque roubou, porque adulterou? Ele vai para o inferno só por causa de um pecado, de não ter recebido a salvação que já foi comprada por ele, pela fé. E recebe através de receber Jesus como Senhor. Porque veja bem, a Bíblia fala, eu volto a repetir, Deus não está mais imputando aos homens as suas transgressões. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Deus não está cobrando mais dos homens as suas transgressões, porque todos os pecados já foram levados na cruz. Agora veja bem, em cima desta realidade que Jesus disse em João capítulo 20, versículo 22 a 23. João 20, 22 a 23, ele disse para os seus discípulos, recebei o Espírito. Quantos aqui já receberam o Espírito? Levanta a sua mão. Aí ele disse para esses que receberam o Espírito, os pecados que perdoardes serão perdoados, os que retiverdes serão retidos. Isso aí não é só para sacerdote, para padre, isso não é só para pastor, isso é para todo crente, todos nós somos sacerdotes reais. E olha o que a Bíblia está falando, se você tem o Espírito Santo, na base daquilo que Jesus já fez na cruz, você poderá liberar perdão. Isso aí, meu irmão, é que traz relacionamentos tão fortes e poderosos. Alguém te machucou, você libera perdão. Você fala, olha, ele está perdoado, em nome de Jesus. Não estou falando só de mim, estou falando de Deus. Eu estou decretando isso. Os pecados, tudo que ligardes na terra, terá sido ligado no céu. Por quê? Porque Jesus já levou os pecados de todo mundo, aleluia. Você está entendendo o plano espiritual? Não estou falando que se a pessoa não quer se arrepender, insiste em não se arrepender, que você pode forçadamente fazê-la converter. Mas estou falando que por causa daquilo que Jesus já fez na cruz, você quebra o poder do diabo sobre a vida dela e você toma posse da salvação dela, você abre o caminho para a revelação acontecer. E a revelação acontecendo, ela vai tomar posse da salvação que já pertence a ela em Cristo Jesus. Agora, veja bem, em base disso, eu comecei a ver, através de outros olhos, um certo texto. Eu estava tirando meu tempo sozinho com Deus, e de repente, eu vi um texto de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Se for um pouco herético, vocês me perdoem, eu estou aprendendo e crescendo ainda. Mateus capítulo 9, olha aqui. A partir do primeiro versículo. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado. E foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho,
estão perdoados seus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Agora, interessante que todos creem que a igreja tem autoridade para dizer, levanta-te e anda. Mas as pessoas não têm acreditado nas palavras de Jesus, quando ele diz que nós temos autoridade para perdoar pecados. Para liberar o perdão de Deus. Interessante isso. E ele está falando aqui que os dois equivalem à mesma coisa. Por quê? Porque a autoridade de Deus aqui na terra, usando a igreja para liberar o perdão dele, a cura dele, a libertação dele. E olha o que ele diz. Ora, para que saibais que o Filho do Homem... Mas vou ler de novo, ver se eu estou lendo certo. Ora, para que saibais que o Filho de Deus tem sobre a terra... É isso que ele disse? Não, Filho do Homem. No grego não tinha letra maiúscula. No grego é tudo letra... Ele está falando Filho do Homem. Ele está falando sobre a autoridade dada aos homens. Aqui, ó, veja bem, eu sei que era um título de Jesus, sem dúvida. Mas ele aqui está se referindo a si mesmo como Filho do Homem. Tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Acompanha na Bíblia, vê se eu estou lendo certo. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade a esse homem que se chama Jesus. A esse homem, então. Aos homens. Plural. Ele deu autoridade aos homens. Autoridade para liberar perdão, para liberar cura. Agora, qual foi o segredo de Jesus ver um milagre tão notável, não só da cura, mas do perdão? Vamos ver, versículo 2, ele fala, a Bíblia fala que, vendo-lhes a fé. Você tem que ter olhos para ver a fé das pessoas, para vê-las com bons olhos. Quando você começa a ver a fé das pessoas, isso vai fazer 3 coisas em você. Primeiro, vai te causar ter uma fé também, para que aquela pessoa possa receber o milagre dela. Segundo, isso vai te dar coragem para você liberar palavras de autoridade. E terceiro, essa fé que você viu nelas vai te provocar a realmente tomar posse dessa autoridade, que é sua autoridade, e liberar milagres aqui na terra. Deixa eu dar um exemplo. O Paulo estava lá pregando em Atos capítulo 14 e tinha um paralítico lá. Se eu não me engano, de nascença. E a Bíblia fala que Paulo estava pregando, de repente o Paulo viu que o homem tinha fé para ser curado. Agora, veja, se o homem tinha fé para ser curado, por que o homem não estava curado? Porque muita gente tem a fé para receber o milagre, mas não receberam o milagre. Sabe por quê? Porque Deus depende de um catalisador aqui na terra para que o milagre aconteça. Então, o que acontece? O homem já tinha fé para ser curado, mas Paulo teve os olhos para ver essa fé. E isso causou fé em Paulo. O homem vai andar. Isso causou coragem nele para liberar a palavra de autoridade. E ele então liberou aquela palavra. Eu vou te falar uma coisa. O que nós temos visto quando nós temos feito isso, liberado palavras de fé, de milagres, e amando as pessoas. E no contexto de relacionamentos, eu estou falando pessoalmente, mas em público também, liberando palavra de fé. Isso conquista, isso traz milagres. Eu vou terminar com essa ilustração. Aconteceu lá em Santarém, eu estava passando com minha esposa na frente de uma loja de material de rock e heavy metal. E o nome da loja era Eternal Death. Estava lá escrito em inglês, Eternal Death, que quer dizer em português, morte eterna. Agora, o cara que escreveu lá, eu acho que não sabia, mas você sabe o que a Bíblia fala que é morte eterna, né? Sofrimento no lago de fogo. Aquilo me deu uma revolta tão grande. Eu queria amaldiçoar aquele lugar, mas a Bíblia fala que nossa autoridade foi dada só para abençoar e nunca para amaldiçoar, sabia disso? A Bíblia fala que Deus nos deu autoridade aqui na terra para poder abençoar, para poder perdoar. Porque nós temos essa autoridade para abençoar e para perdoar, automaticamente temos a autoridade para amaldiçoar, para reter pecado. Mas ele disse que não é para usar essa autoridade do lado negativo.
O diabo não tem poder de si mesmo, então ele usurpa o poder da igreja para tentar usar o poder negativo. Por isso que ele instiga a igreja para amaldiçoar as pessoas. Está entendendo? Porque a igreja que tem autoridade e poder, o diabo não tem. Ele usurpa o poder que a igreja tem. Agora escuta bem, aí, quando eu vi isso, me deu aquela... Eu pensei que era aquela ira santa, eu ia repreender, aí eu lembrei dessas verdades. Eu falei, não, eu vou decretar a palavra de fé agora. Você lembra, amor? Eu estava no carro, com meu menino, peguei na mão da minha esposa, eu falei assim, concorda em fé comigo. Eu decreto agora, pela autoridade que Deus me deu como igreja, não como pastor, mas como cristão. Eu decreto que o dono desse lugar vai se converter. E que esse lugar, esse dono vai prosperar. E que ele vai prosperar e que ele vai mudar o nome desse lugar para Eternal Life, vida eterna. E vai vender produto evangélico aqui, em nome de Jesus. Você concorda em fé comigo, amor? Concordamos. Em nome de Jesus, nós decretamos, nós liberamos perdão, liberamos libertação, liberamos vitória. O que aconteceu, queridos? Logo após aquele incidente, eu e minha esposa fomos para o Japão. Eu fui ser preleitor lá, num acampamento, e depois fomos para a Coreia, visitar a igreja do show. E ficamos fora mais ou menos um mês. Né? Nós só tínhamos uma filha na época e ela foi conosco. O que acontece? Enquanto eu estava lá, olha o que acontecia, aqui em Santarém, no Pará. Eu chego em Santarém, o pastor Luiz, pastor de louvor e adoração, chega para mim e fala assim, pastor Eibe, você sabe quem converteu? Eu falei, quem? Ele falou, o Jefferson. Eu falei, quem é o Jefferson? Ele falou, o Jefferson é o dono daquela loja de metal. E o Jefferson estava muito doidão, cabeludão, cheio de tatuagem. E ele morava com uma menina, né, os dois solteiros, já tinham um filho, os dois brigavam tanto, o filho sofria tanto. Deus transformou a vida do Jefferson. Ele foi lá e mudou o nome da loja para Eternal Life, vida eterna. E eu não sei dessa segunda parte. Você está falando, amor? Sem eu falar nada para ele, ela está dizendo que ele foi lá e mudou o nome da loja para Eternal Life, vida eterna. Começou a vender produto evangélico. Depois ele mudou de ramo. Começou a prosperar. E ele casou com a esposa, com a mulher com quem ele morava, né, a jovem com quem ele morava. Deus curou o casamento. Eles têm um casamento tão feliz. Um dia eu saio da igreja, eu vejo o Jefferson lá num carro muito bonito, o Jefferson parecendo um executivo com um carro, olha. Eu falei, ô Jefferson, seu carro? Ele falou, Deus tem sido bom, pastor. Eu lembrei daquelas palavras que nós liberamos. Deus não está imputando mais os pecados. Nós também podemos ver a fé dos outros e começar a declarar fé, vitória, sucesso, em nome de Jesus. Fiquem em pé, por favor, queridos. Gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse naquelas pessoas que nesse momento precisam de uma palavra de fé, de encorajamento, de um decreto de fé sobre elas. Às vezes temos parentes que o diabo diz, essa pessoa nunca vai ir para frente. Mas se você declarar fé e amar e ficar cultivando o relacionamento, aquela pessoa vai seguir Jesus, sim. Nós temos isso, tantas famílias inteiras sendo transformadas, uma vez que um membro daquela família aprendeu esses segredos de relacionamento, de fé, de amor. Nesse momento eu gostaria de encorajá-lo, meu querido irmão, minha querida irmã, de realmente buscar a Deus e dizer, Deus, eu quero cultivar relacionamentos profundos. Eu quero ser uma pessoa que saiba realmente ter a resposta branda, a humildade, receber repreensões que instruem, saber trabalhar e mobilizar líderes através da motivação, motivando-os, não amedrontando-os, não através da força, da dominação, mas através da conquista, do amor,
motivando-os, vendo e ajudando eles a sentirem o valor infinito que eles têm em Cristo Jesus. Que as pessoas possam realmente receber as repreensões e amar-me por isso. E que eu possa ter a coragem de fazer isso, de confrontar, mas de confrontar com mansidão, de confrontar com expectativa, com fé. Ó Senhor. Aquele presidente dos Estados Unidos que disse: o ingrediente mais importante do sucesso é saber se relacionar bem com os outros. Nós sabemos que o ingrediente mais importante do sucesso é relacionar-se bem com Jesus, o vertical que gera o horizontal. Mas hoje eu creio que foi Jesus que dirigiu a nós para que possamos renovar a nossa mente, para que nós não sejamos com o coração cheio e a mente vazia, não, para que nós possamos ter um coração cheio, mas também uma renovação da nossa mente, em saber nos relacionarmos bem com as pessoas e não usarmos desculpas esfarrapadas para os problemas de relacionamento que temos tido, as falhas que nós temos tido. Que possamos nos humilhar, que possamos ser o amor ágape encarnado, porque a Bíblia fala que nós somos um espírito com o Senhor e Ele é amor. Diga assim: o Senhor é amor, e a tua palavra diz que eu sou um com o Senhor, então eu também sou o amor de Deus, o amor ágape, e eu tomo posse dessa realidade. Não aceito as mentiras do diabo, que diz que eu não sou assim, porque a palavra diz que eu sou assim. Eu conheci a palavra, e a palavra me liberta, a verdade me renova, me transforma, e eu tomo posse disso. Eu sou um com o Senhor, eu sou o amor de Deus, eu sou paciente, benigno, manso, tudo sofro, tudo espero, tudo creio. Eu nunca vou desistir, eu vou ficar amando, eu vou ter coragem de confrontar, porque eu amo a pessoa. Eu não vou tolerar que o diabo destrua aquela vida, porque eu a amo. Eu vou confrontá-la, mas é por causa do meu amor, e eu vou confrontar com amor, com mansidão e com muita fé de que ela vai ser transformada de glória em glória, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Olha bem nos olhos do seu vizinho e diga assim: o amor de Deus está dentro de você. Você é o próprio amor de Deus. E eu declaro, esse amor tão profundo que existe em você vai gerar relacionamentos fortes, sadios e vitoriosos, e será um fator de grande crescimento na sua vida pessoal, no seu ministério, na sua igreja, e isso é só o começo. Amém, 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 aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, um minutinho só, nós queremos dar alguns avisos rapidinho. Pode se sentar só um minutinho, por favor, pastora Márcia.
Quando nós terminarmos aqui, dentro do máximo 3, 4 minutos, eu quero pedir aos irmãos que estão hospedados, não vão continuar para descer já, para não ter nenhum problema quanto a sua hospedagem no hotel, tá? Que nós temos um limite aqui, senão depois vai querer cobrar outra diária, né? Eu quero passar alguns recados para os irmãos. Só quero deixar uma data que eu havia falado, mas eu não passei a data. Nós vamos fazer um seminário para líderes, seminário nacional, para líderes de crianças e juvenis, no mês de maio. É um seminário que nós já fazemos há 2 anos, vamos fazer o 3º. E a data é dia 26 de maio.